Estamos de volta com o Argumento e agora vamos conversar com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Pará, o advogado Jarbas Vasconcelos. Presidente, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Mauro. Eu que agradeço a oportunidade. Bem, a categoria está passando por momentos de plena dificuldade no Estado com relação à segurança pública. Tem aumentado os índices de execução de advogados em plena atividade profissional. A OAB tem gritado sobre isso, mas tem gritado em nível local. Qual uma providência pode ser tomada para tentar estancar essa situação? Bem, Mauro, nós temos falado no nível local, no nível nacional e até mesmo internacionalmente, denunciando a insegurança que os profissionais de advocacia atualmente vivem no Pará. Nós temos 14 casos de ameaça à vida de advogados. Agora, com o recente assassinato da nossa colega em Itaituba, são 7 colegas executados com uma característica comum de que são crimes de encomenda, que é o crime que mais cresce no estado do Pará como um todo. Em Itaituba especificamente, não deve estar na sua estatística atuando, de profissionais atuando na advocacia? Teria sido um crime passional? Sim, é um crime passional, perpetrado contra uma mulher e a sua filha de 10 anos de idade, mas tem como característica que preocupa a OAB, que deveria preocupar e ter uma política de segurança voltada para o combate específico desse tipo de crime, que é o crime que mais cresce no Pará, que são os crimes de pistolagem. Todos os dias nós abrimos os jornais e nós temos execuções na periferia de Belém, normalmente motivada pelo tráfico. E no interior do estado, os homicídios hoje, eles são, não surge de uma rixa, de uma querela pessoal. Hoje as pessoas encontram com muita facilidade quem resolva as suas pendências. O mercado está livre. O mercado está livre e barato. A polícia sabe onde tem nos interiores, aqui nas cidades do interior, e onde estão os bolsões dos pistoleiros. A pergunta que se faz é, por que nós não temos uma política que enfrente o crime de pistolagem do Pará? Se fosse me perguntar hoje qual a profissão que cresceu mais no Pará dos últimos 3 anos, eu diria a de pistoleiro. A de quem se põe a serviço de outrem para tirar a vida do seu semelhante. Agora, presidente, qual é a argumentação que o governo, os setores de segurança governamentais respondem para a OAB na hora de uma indagação como essa? Olha, a questão não é simples. O nosso sistema de segurança, ele chegou ao limite, ele esgaçou. Né? Nós temos mais do que o sistema de segurança, o sistema de justiça, ele está nesse momento numa situação em xeque. Veja, a metade dos crimes que acontecem na sociedade, na realidade, só a metade deles a polícia consegue transformar em inquérito. Ela só consegue chegar ao final numa outra metade que vai ao judiciário. O judiciário não consegue julgar também nem a metade do que lhe chega. A maioria dos crimes se prescreve. O resultado disso é que eu tenho 234 mil mandados criminais em dezembro, quando o nosso presidente nacional esteve aqui, o presidente Marcos Vinícius, para denunciar a violência contra advogados e pedir paz, pedir segurança para a população também. 234 mil mandados criminais não cumpridos. É audiência, é tudo. Mas isso dá uma ideia da quantidade enorme de mandados de prisão também que não são cumpridos por falta de funcionários, de oficiais de justiça, de polícia, polícia militar, de logística, de carro, de transporte, de tudo. E esse número, Mauro, não é real. Ele está abaixo porque são números das corregedorias e o tribunal tem um sistema Libra no interior, não pôde puxar a integralidade desse número. Esse número é pelo menos uns 30 mil a mais. Quando a justiça prende, o nosso sistema prisional, nosso sistema carcerário, é um dos que mais tem evasão, fuga. Anteontem, na sexta-feira, perdão, na OAB, num debate, foi revelado que a colônia Heleno Fragoso, que já é do regime semiaberto, ano passado, 1.200 presos se evadiram. Como a colônia Heleno Fragoso tem 600 presos, significa que no ano, 2 lotações de Heleno Fragoso fugiram. Então, que sistema é esse? Eu pouco processo, eu pouco julgo, eu pouco condeno, e quando eu condeno,
O condenado entra por uma porta e sai por outra. A verdade é o seguinte, quando a gente defende o sistema carcerário, muitas vezes assim, pô, a OAB está defendendo bandido é para estar na cadeia, está na pior condição. O problema é que quem é bandido de classe ligado ao tráfico ou é pistoleiro, ele entra, no momento que o juiz condena e a família comemora que foi feita justiça, naquele momento ele comemora, porque ele vai para um ambiente onde o Estado não manda. Quem manda é a bandidagem. E ele fica lá o tempo da conveniência e sai por outra porta. Pelas suas contas, cerca de 20, 25% dos casos de homicídio, por exemplo, chegam até o final, chegam até uma condenação. Veja, é menor esse número, bem menor. E quando todos os pistoleiros que executaram colegas nossos, eles já foram condenados pela justiça. São reincidentes, são fugitivos? Todos. No caso do Jorge Pimentel, nosso colega de Domeaçu, que vai fazer o ano agora que foi assassinado dia 1º de março, todos os 3 pistoleiros envolvidos têm, o que tem menos condenação na justiça, tem 3 condenações. Então, por que isso? Que ele mata, é condenado, e se ele já matou muito mais gente, ele foi condenado em 3, né? Os pistoleiros desse caso, o primeiro emprego deles foi como pistoleiro aos 16 anos de idade. Então, ele vai ser condenado e sai, e volta a delinquir. Isso gera o seguinte, os pistoleiros, quando são apanhados pela polícia, eles não falam nada, nem para a polícia, nem para o juiz. Eles aceitam a condenação. Porque quem o está pagando a família, ele sabe que se falar, ele será morto, ou dentro da prisão, ou fora dela. E também, sem o apoio de fora, ele não consegue fuga. Então, esse é o sistema perverso. Então, esse sistema carcerário, quando a OAB diz assim, nós temos que construir mais vagas, temos que ter um presídio que seja melhor, não é para facilitar a vida do condenado, é para que a pena seja efetiva. Lamentavelmente, hoje nós vivemos num estado onde a pena não é efetiva. Sim, mas só cumpre pena quem é pobre. Pelo que o senhor falou, que 50% apenas conseguem chegar a um inquérito e depois só metade consegue vai para a justiça ao Poder Judiciário, não é só a questão de vaga carcerária, não é só o sistema carcerário, né? Há todo um sistema que não culpa, não chega a acusar, né, o condenado Não há polícia. Hoje nós precisávamos que o Estado assumisse que era preciso priorizar, mas priorizar mesmo a segurança, confessar a sua insuficiência. Mauro, nós temos bons quadros na segurança pública. Quem está à frente, a cúpula da segurança pública, são pessoas competentes. O problema é que nós não temos, as delegacias estão caindo, faltam policiais civis, faltam policiais militares, faltam delegados. Hoje mesmo, em Altamira, nós vimos o executor do crime da nossa colega em Itaituba, comunicamos à polícia no início da manhã. No final da tarde, a polícia se mobilizou para empreender a prisão dele, que até agora não logrou êxito. Por quê? Porque havia apenas, numa delegacia regional de Altamira, veja, onde estão grandes projetos, aquela região da Transamazônica, 2 delegados. Menos de 5 policiais civis, uma guarnição mínima. Então, quando a delegacia tem que funcionar 24 horas, o delegado, quando recebeu notícia, ele tinha passado 2 plantões sem dormir, estava com fome, não tinha viatura, não tinha homens. Então, essa realidade de Altamira, não, de todo lugar. Onde eu vou no interior, as delegacias, eu fui outro dia em Tucumã, nesse período chove, a polícia tem que sair da delegacia porque chove dentro da delegacia. Então, o índice de impunidade do crime no Pará tem só crescido. Tem crescido, e o que a população vê como número real, que é isso que eu quero deixar, é 40 homicídios por 100 mil habitantes, é 45, é 46. Não é. É o dobro. Porque isto é o dado que consta do sistema. Tem a subnotificação, o crime que não é contado. Dou um exemplo. Eu estive agora em Itaituba e no sábado à tarde foi assassinada a minha colega pela manhã, encontrada à tarde, e naquele mesmo final de tarde de sábado, 2 pessoas foram executadas num garimpo lá próximo. E eu perguntei à polícia e ao ML, já no domingo, vocês vão buscar os corpos? Como é que vai fazer isso? Doutor, não tem carro. Não tem uma viatura, não sei como é que a gente vai fazer. Se trouxerem, a gente vai fazer. Ou seja, possivelmente a sorte daquele caso ali
nem constar em qualquer número, em qualquer dado, que ele não vai virar nada. É um crime que aconteceu, que foram tiradas a morte de 2 pessoas que alguém um dia irá reclamar a falta deles, a ausência deles como desaparecido. Né? Daqui a pouco vai faltar advogado no interior, né? Porque fica cada vez mais difícil, o risco maior. Veja, todos os colegas com essa insegurança têm receio de trabalhar, seja no interior, seja aqui também. Né? A gente, quando fala assim, que é preciso que nós tenhamos uma proteção adequada, e finalmente foi preciso o nosso presidente nacional vir aqui para o governo aceitar a nossa ideia de que era preciso criar um grupo especial de pronto emprego para prevenção e repressão de crimes de representatividade, que é o GAER, que foi criado, com muita luta, para que o Estado possa dar uma resposta imediata quando tem um juiz ameaçado, um promotor, um chefe de Estado, um secretário, como também um advogado. O cidadão não entra sozinho no poder público, ele não demanda sozinho o poder judiciário. Quem efetiva os direitos fundamentais da cidadania, na prática do dia a dia, somos nós, advogados. Se nós estamos com medo, se nós estamos ameaçados, se nós estamos receosos pela nossa vida, como fica o nosso cliente, que é o cidadão, como ficam os direitos. Então nós temos que ser protegidos. A OAB chegou a pedir o impeachment do governador Jatene. Em novembro, nós pautamos o impeachment do governador, em novembro, na sessão do Conselho Seccional, porque esses números que eu estou mostrando levam à conclusão nítida e clara de que o governo não está garantindo o direito à vida, o direito de ir e vir, a liberdade de cada um de nós. Nós, a rigor, não temos a liberdade nem a certeza se nós vamos à farmácia da esquina, à padaria da esquina e voltamos para nossa casa, nem nossa esposa, nem nossos filhos. Então, se o governador, portanto, não cumprindo a lei penal, ele se submetia, portanto, a uma hipótese de crime de responsabilidade. O secretário de Segurança foi à OAB, abraçar a ideia de criar esse grupo de pronto emprego, de estabelecer concurso, a contratação, de mudar o sistema. Não efetivou no primeiro momento, foi preciso do nosso presidente nacional vir aqui numa audiência com o governador para que finalmente a nossa ideia fosse acatada e às duras penas o GAER começou a funcionar na última semana de janeiro. Esse pedido do governador é um pedido duro da OAB, evidentemente que ninguém quer criar crise política, nós queremos resolver o problema de segurança. Eu sempre digo que segurança não é um problema de governo, não é um problema de partido. Segurança é um problema de Estado, é política de Estado. E a gente espera que quem esteja no governo haja como estadista. E para agir como estadista é preciso que receba a crítica, receba a participação da sociedade, a crítica e a contribuição da inteligência da sociedade, reúnam com todos, sejam humildes. Humildade falta para que a gente converse e todos nós nos unamos em torno de uma segurança pública efetiva. O que a sociedade paga é para ela ter paz, para ela ter tranquilidade. Nós estamos muito próximos de uma situação como chegou no Maranhão, ali na região de Pedrinhas. Olha, Mauro, o nosso sistema prisional, na avaliação da nossa comissão carcerária, ele irá explodir até o final deste ano. A SUSIP afirma que está abrindo 3.700 vagas, afirma isso há 2 anos, mas nós não vemos essas vagas. O Departamento Nacional de Política Penitenciária do Ministério da Justiça diz que este ano nós só teremos 178 novas vagas. Veja, diz que é 3.700. O Ministério da Justiça diz que são 178. Nós não estamos vendo novas vagas. A nossa comissão estima que nós chegaremos a um déficit de 6.000 vagas até o final do ano. Então, se esta realidade se combinar, com certeza nós não teremos no Pará uma Pedrinhas. Nós teremos várias Pedrinhas, porque aqui nós temos o dobro de presos que tem no Maranhão. Essa é a realidade. Foi um estrago de mídia nacional que o Maranhão sofreu, uma pressão política violenta, então isso se avizinha para o Pará? Se não tiver uma solução imediata. Nós decidimos nacionalmente, todas as OABs, todas, as 27 seccionais, fizeram inspeção carcerária e entraram com ações civis públicas para tentar na justiça, que não é, vamos ser honestos, o meio mais correto, mas não, se não ao meio do diálogo com os governos,
vamos ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário possa exigir do governo a aplicação da lei de execução penal. O que nós queremos é o cumprimento da lei penal. É tão somente isso. O que nós não podemos é conviver com um sistema carcerário que não separa presos, que não sabe a rigor. Ninguém sabe quem está lá dentro. Se eu não sei quem está lá dentro, pode sair também, pode entrar também. Como, aliás, a gente vê aqui e ali que entram mulheres, que entram, fazem festa, saem, entra arma, entra droga, tem comércio, né? Tem alas, né? Então, esse sistema carcerário, ele não combate a segurança, ele não efetiva as sentenças condenatórias. Ele é um aliado do crime e da marginalidade. É isto que eu peço o apoio da população que entenda que quando a OAB quer um sistema carcerário que funcione, ele não quer conforto, ele quer um sistema que funcione bem e que tenha um controle absolutamente rigoroso. Cumpra a sentença, pelo menos. Em lugar nenhum do mundo se foge tanto dos presídios como no Brasil, especialmente no Pará. Né? Por quê? Porque é um sistema que não tem controle algum. Vamos ser honestos. Então, eu estou num sistema, Mauro, que o resultado é o crescimento exponencial da violência. O Brasil manteve a sua taxa média de homicídios violentos de 2000 até agora. Essa é a tônica do Brasil. O Brasil estacionou. Por que o Pará quintuplicou a sua taxa de homicídios violentos? Que a gente todo dia discute números com a Secretaria de Segurança Pública. Por quê? O Pará cresce mais do que o Brasil. Tem um desenvolvimento econômico forte. Né? O estado do Pará é o estado mais desenvolvido da região norte. Era para estar decrescendo a violência, a marginalidade, a criminalidade. Ao contrário, ele exponencializa. Por quê? Se não tem razão econômica, social para isso, de emprego, Pará tem gerado empregos, e muitos empregos, e bons empregos. Qual é a razão disso? Está na gestão do sistema de segurança. Sim, o sistema de segurança não cresceu proporcional ao desenvolvimento econômico do Estado. O nosso sistema de segurança continua o mesmo de há 20 anos atrás. Isso precisa ser dito. Como é que nós podemos pensar em combate à violência? E o Pará dobrou. No Pará, que eu não tenho um juiz sequer por comarca, por cidade. Eu não tenho um promotor por cidade, nem um defensor público. Tem cidades que não tem sequer um delegado, um policial. Então, se essa é a situação do Pará, eu não posso falar que eu tenho uma justiça. Hoje eu precisaria ter pelo menos 100 juízes novos, 100 promotores, 100 defensores públicos. Eu precisava contratar aqui, efetivar aqui, colocar nas ruas 3.000 policiais militares, 3.000 policiais civis. Né? Eu não tenho isso, delegados. Eu dei um exemplo de uma regional importante, eu não tenho delegado em muitas regionais do exterior do Pará, como o Altamira, ele deu um exemplo, que tem 2 delegados. Então, se funciona 24 horas, qual dos delegados cumpre uma diligência dessa? De prender um executor de um crime brutal como esse de Itaituba. Um fica na delegacia, outro tem que descansar. Eu tenho 4 policiais investigadores, como é que eu faço? Uma região de franco desenvolvimento, como é Tucumã, Orilândia, São Félix. Passei outro dia lá, tem um juiz para responder pelas 3 comarcas, um promotor, um defensor, um delegado. Algum desses inquéritos que envolveram execuções